Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de cálculo 1. Na última vez começamos a falar sobre algumas técnicas de derivação básicas, né? Essencialmente a regra do produto e a regra do quociente. Vimos também a derivação de algumas funções elementares, né? As funções do tipo potência. Recordem lá no seu vídeo anterior. Então é muito importante você praticar exercícios treinando essas técnicas de derivação, né? Porque a gente vai estudar a fundo as aplicações da derivada e para isso você tem que saber derivar com certa facilidade essas funções elementares. Ok? Então dando continuidade aqui, vamos agora tratar das funções trigonométricas, né? Que são funções que costumam aparecer aí nos exemplos, exercícios e aplicações diversas. Ok? Então, começando aqui com a função seno, por exemplo, né? Como que eu calcularia a derivada da função seno? Né? Então vamos apelar aqui para a nossa definição. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? A definição da derivada de uma função num parâmetro x. Né? Esse quociente aqui. Né? Se você quer avaliar a derivada no x, você vai montar esse quociente, né? Avaliar a diferença de f avaliada num x mais um acréscimo, menos f em x dividido pelo acréscimo. É o famoso ΔY sobre ΔX. Né? Então, onde f é a tua função. No caso, a nossa função é a função seno. Né? Então, eu vou montar o quê? Esse quociente. Limite de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Outra coisa importante para a gente ter em mente aqui é que no estudo das funções trigonométricas, a gente faz muito uso das identidades trigonométricas, né? Coisa que costuma ser visto lá no ensino médio. Né? Tem essas famosas identidades como essa que eu coloquei aqui, ó, seno de uma soma. Né? Seno de A mais B é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então essas coisas aqui são usadas o tempo todo nas deduções de identidades envolvendo a derivada de funções trigonométricas. Né? Então peço que vocês deem uma consultada lá no capítulo de funções trigonométricas que tem no livro. Né? No capítulo inicial do livro você pode achar isso, né? Se pintar alguma dúvida. Ao longo do capítulo do livro ele também vai colocando, né? Mas às vezes vale você dedicar um tempinho aqui e ver isso. Né? Na verdade é no final do livro, imagino, no apêndice. No apêndice, deixa eu consultar aqui. E, opa, aqui ó, trigonometria. Você vai lá na página A21, no apêndice D. A21 aqui, ó, trigonometria, ele vai te recordar várias coisas sobre trigonometria, ângulo em formato de radiano, definição das funções seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, etc. Né? E vai relembrar também as identidades envolvendo essas funções. Né? Como que é a cossecante é o inverso do seno, secante é o inverso do cosseno, cotangente é o inverso da tangente, tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, né? Que seria o inverso da tangente. Então vale a pena dar uma recordada para refrescar sua memória a respeito disso. Então lá aparecem várias identidades, né? A mais famosa seria essa aqui, né? Soma dos quadrados de seno e cosseno dá 1. Né? Aí você dividindo essa equação por cosseno ao quadrado, você chega nessa outra identidade que envolve tangente e secante. Dividindo essa mesma identidade aqui por seno ao quadrado, você chega nessa outra identidade aqui. Né? Okay? Então são coisas que você precisa dar uma recordada, né? Porque isso aí é aplicado o tempo todo nas deduções a respeito de derivadas que a gente vai ver aí. Né? Aqui é a identidade que a gente está usando ali naquele instante ali na dedução da derivada da função seno. Okay? Então vale a pena você consultar esse apêndice aqui se você tiver dúvidas a respeito disso aí. Ok? Deixa eu voltar lá na nossa página da derivada. Voltando aqui na parte onde a gente estava, né? Derivada da função seno. Então vamos aplicar o quociente aqui da função. Vou voltar para as notas de aula. Você pode se referenciar também aqui na página 173 do livro. Okay? É o mesmo assunto que a gente está falando na nota de aula. Então eu quero derivar a função seno. Qual a derivada da função seno? Monta o quociente que define a derivada e faz o limite com o acréscimo h indo a zero na variável x. Aqui vai aparecer o seno de uma soma. Né? Seno de uma soma, você aplica a formulinha aqui. Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro.
Então, no caso vai ficar seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. Isso aqui é menos seno de x sobre h. Temos que avaliar esse limite. Note que o limite da derivada é sempre o limite da forma 0 sobre 0. Né? Ele foi montado para ser isso. Né? Então não adianta eu vir aqui substituir o h ali que eu vou chegar nessa indeterminação. Então você tem que lidar algebricamente com ele para eliminar essa indeterminação. Então, colocando aqui, por exemplo, esse seno com esse seno em evidência, né, eu vou ter aqui ó, uma parcela vai ser seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, e aí vai sobrar essa outra parcela aqui também, né, que é seno de h sobre h vezes cosseno de x. Não melhorou muito porque esses limites aqui continuam dando indeterminações, tá? Mas a gente vai ver que esses limites existem, a gente tem como avaliar esses limites. Okay? Então vou separar aqui, o limite dessa soma vai ser esse limite. Tá? Eu só estou separando na soma dos limites porque eu sei que lá no final da história, né, no spoiler aqui, esses limites vão existir. Né? Então o limite da soma é a soma dos limites, estou aplicando aqui. Tá? Então a gente vai precisar avaliar aqui nessa conta qual o limite de cosseno de h menos 1 sobre h e qual o limite de seno de h sobre h. Ok? Então, esse limite que está aparecendo aqui, seno de h sobre h, ele é um limite conhecido, tá? Ele é um limite famoso que a gente estuda já na teoria de limites, antes de entrar em derivadas, que é o chamado limite trigonométrico fundamental. Esse limite aí dá 1, tá? O limite de seno de h dividido por h, ou seja, seno de alguma coisa dividido por essa alguma coisa tem limite 1, quando essa alguma coisa está tendendo a zero. Vamos colocar no livro, a gente dá uma ideia dessa demonstração. Vou colocar aqui, ó. Então aqui ele está falando aqui, o limite do seno de θ sobre θ quando θ vai a zero é 1. Por que isso? Né? Quando você monta aqui o círculo trigonométrico de raio 1, né, o seno é a projeção no eixo y. Certo? Então se você abre aqui um ângulo θ, um ângulo em θ radianos, o seno seria essa altura aqui é seno. O θ seria, o tamanho θ em radiano é o que corresponde ao tamanho desse arco azul aqui. Então, nitidamente na figura, o arco está maior do que o seno. Né? O seno é esse segmento vertical, o arco é esse segmento azul aqui de uma circunferência. Né? Então, o arco está dando maior do que o ângulo, o seno do ângulo. Né? É o que ele está argumentando aqui. Né? E a tangente seria você prolongar o raio da circunferência, e a tangente seria esse segmento rosa aqui. Então é como se o θ tivesse maior do que o seno e menor do que a tangente, é o que ele está argumentando aqui. Certo? E aí, fazendo uma análise aí dessas desigualdades, você conseguiria intercalar a função seno de θ sobre θ entre cosseno de θ e 1. Né? E aqui você aplicaria o famoso teorema do sanduíche, né? O teorema do confronto. Você tem uma função intercalada entre duas, que quando você faz o θ ir para zero, essa função aqui vai para 1. O cosseno de θ vai para 1 quando o θ vai para zero. Né? A função cosseno é contínua, foi o que a gente viu lá na seção de continuidade. Então essa função está indo para 1 quando o θ vai para zero, e essa função é constante igual a 1. Então essa função está ficando presa aqui entre duas que vão para 1, portanto o limite dela é 1. Então esse é um limite muito importante aí da teoria do cálculo, chamado de teorema de limite fundamental trigonométrico. Okay? Então esse limite aqui é 1 e é o limite que está aparecendo ali na nossa conta da derivada. Esse limite aqui dá 1. Então essa parcelinha aqui está indo para cosseno de x. Certo? Resta agora a gente avaliar esse outro limite aqui. Bom, mas esse outro limite eu posso fazer uso da nossa identidade trigonométrica conhecida, né? Que é o famoso lá seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1. Né? Volte lá no apêndice, lá se você não lembra. Né? Então o que eu faço? Eu racionalizo essa expressão aqui. Eu multiplico em cima e embaixo por cosseno de h mais 1. Então vou multiplicar aqui ó, em cima e embaixo por cosseno de h mais 1. Então em cima vai ficar cosseno quadrado de h menos 1. Né? Só que se você lembra que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então isolando cosseno ao quadrado menos 1 de um lado, aqui em cima no fundo é menos seno ao quadrado de h. Né? Então você está escrevendo essa expressão aqui como isso aqui. Ó. Tá? Além disso, eu também estou multiplicando em cima e embaixo por outro h aqui. Né? Aqui faltou a gente só observar isso. Desse passo para esse eu ainda multipliquei em cima e embaixo por h. Né?
Por isso que está aparecendo esse h ao quadrado aqui e aí apareceu esse outro h em cima. Para que eu fiz isso? Porque agora eu vou olhar para esse limite aqui, ó, né? Esse limite aqui seria menos esse limite ao quadrado, né? Então isso aqui está indo para menos 1, isso aqui está indo para menos 1, e isso aqui está indo para o quê? Aqui eu posso aplicar substituição, a função de baixo não vai para zero, essa aqui vai para zero, só que essa aqui vai para o quê? Cosseno de zero é 1, então isso aqui está indo para 2. Então essa fração aqui está indo para 0 sobre 2, que é zero, né? Então esse limite, que é o que a gente está querendo avaliar aqui, ele está indo para menos 1 vezes 0, está indo para 0. Então volta lá no teu estudo, né? A gente queria a derivada da função seno. Então a derivada da função seno seria avaliar esse limite caiu nessa soma. Aí a gente acabou de concluir que esse fatorzinho que está indo para 0, então está indo para 0 vezes seno de x, x está fixo. Então está indo para seno de x vezes 0, isso aqui está indo para 0. Está indo para 0. Isso aqui é o limite trigonométrico fundamental que está indo para 1. Então está indo para 1 vezes cosseno de x. Portanto, esse limite vai dar cosseno de x. Portanto, a derivada da função seno é cosseno de x. Então já anote aí na sua tabelinha de derivada. Derivada da função seno é a função cosseno. Tá? Você vai ver que, assim como naquela identidade trigonométrica, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso é 1, né? Qualquer que seja o ângulo θ, as funções seno e cosseno elas estão amarradas aqui por identidades que as envolvem, né? Então você tem essa identidade envolvendo as funções seno e cosseno, você tem essa outra que a gente usou aqui, ó, seno de uma soma, aparece seno e cosseno, então elas estão amarradas, né? Elas têm uma relação sobre uma implica a outra. Então, mais uma relação agora que uma das funções implica a outra, né? A derivada da função seno resultou na função cosseno. Se você fizer a mesma conta para tentar calcular a derivada da função cosseno, deixo como exercício para vocês, tente calcular agora a derivada da função cosseno. Você vai desenvolver algo parecido aqui, você vai concluir que a derivada da função cosseno é menos a função seno. Tá? Então, a derivada da função cosseno é menos a função seno. Então, mais uma para você guardar aí na sua tabelinha de derivada. Tá? No primeiro contato que o aluno tem com o cálculo, né, e começa a aprender aqui as derivadas, esse aqui é uma fonte de muito erro. Tá? Então tem que tomar cuidado que a derivada de seno é cosseno, né? Sem sinal, né? Cosseno. E a derivada de cosseno é menos o seno de x. Tá? Então anote bem essas duas derivadinhas aí que são muito importantes aí no decorrer do nosso curso. A gente usa elas o tempo todo. Okay? Aqui está a demonstraçãozinha, né? No livro lá também está. Okay? A derivada de cosseno é menos seno. Né? Aqui no livro ele não fez, né? Eu fiz aqui nas nossas notas aqui, depois vocês dão uma olhada aqui. Tá? Aqui é um primeiro exemplo, pega uma funçãozinha. Agora, à medida que você vai aprendendo as técnicas de derivação, os exercícios vão misturando essas técnicas, né? É o caso aqui, ó. Você tem uma multiplicação de duas funções, você quer derivar essa coisa aqui. Então a multiplicação remete à regra do produto. No meio da regra do produto você vai ter que derivar a função seno, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Então regra do produto, como é que era a regra do produto? UV, linha, né? Estou escrevendo com o mouse aqui, peço desculpa aí que está deslizando aqui. Então a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos aplicar isso aí. Então a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Então a derivada da primeira é derivada de uma potência, né? Desce o expoente aqui diminui uma unidade. Vezes a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. A segunda é seno, então a derivada de seno acabamos de ver que é cosseno. Ok? Isso daí não tem muito que simplificar, você deixa indicado assim mesmo. Ok? Outro exemplo trigonométrico é a função tangente. Né? Mas aí você lembra que a função tangente é o quociente de seno sobre cosseno.
Então nós vamos aplicar a regra do quociente. Lembra dela? Derivada de uma fração. Como é que é? Deriva a de cima, multiplica pela de baixo, menos mantém a de cima, multiplica pela derivada da de baixo e divido pelo quadrado da que está embaixo. Essa é a regrinha da derivação do quociente. A tangente é um quociente, então vamos aplicar essa regra. Deriva de cima vezes a de baixo, menos mantém a de cima, deriva de baixo, multiplica, divide pelo quadrado que está embaixo. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter cosseno ao quadrado, menos com menos mais seno ao quadrado. Então, soma dos quadrados de seno e cosseno, a identidade básica trigonométrica dá 1. Então, fica 1 dividido por cosseno ao quadrado, ou seja, 1 dividido por cosseno, tudo ao quadrado. E aí, se você lembra, o inverso do cosseno era o que a gente chamava de secante. Então, a derivada da função tangente é a função secante ao quadrado. Mais uma funçãozinha para a sua tabela de derivadas aí. Ok? Então, é o que eu comentei agora há pouco, né? Então, dá uma olhadinha lá no apêndice D, página A25 do livro. Se você tem um leitor de PDF, né, você pode jogar direto a página A25 ali e deve pular direto para lá. Ok? Então, se você não está fresco na tua cabeça essas identidades aqui, tudo isso, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Ok? Então, outro exemplozinho básico aí, uma fração envolvendo aí funções secante e tangente. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Regra do quociente, né? Então, vou ter que derivar em cima, derivada da secante, vezes a de baixo, que é 1 mais tangente, menos mantém a de cima, secante, deriva de baixo e divido pelo quadrado que está embaixo. Vou precisar da derivada da função secante. Vou deixar como exercício para vocês. Tá? Lembrando que secante de x é o que? Acabamos de ver ali, né? 1 sobre cosseno de x. É um quociente. Então usa a regra do quociente para derivar a função secante. Você vai ver que a derivada da função secante é secante de x vezes tangente de x. Okay? Então, vocês estão vendo que é importante você fazer bastante exercício para à medida que você vai fazendo exercício, você vai meio que memorizando, né, essas derivadas básicas das funções trigonométricas. Okay? Então, aqui vai aparecer a derivada secante, que é secante tangente, né? Multiplica pelo 1 mais tangente, aí fica o quê? Secante vezes a derivada disso aqui, é a derivada de uma soma. A derivada de 1 é 0, a derivada da tangente acabamos de ver que é secante ao quadrado. Então agora espalha isso aqui, né? Vou multiplicar aqui e aqui. O que eu vou ter? Secante tangente mais secante tangente quadrado menos secante vezes secante ao quadrado, ou secante ao cubo, se você quiser. Eu tenho secante em todas as parcelas, posso botar secante em evidência, e com isso, e aí aqui eu posso fazer uso mais uma vez de uma identidade trigonométrica, né? Uma das identidades trigonométricas envolve secante e tangente, né? Você tem isso aqui, passa tudo para o mesmo lado, eu tenho que a diferença de tangente quadrado com secante ao quadrado é menos 1, então eu posso reescrever isso dessa forma. Aqui eu já tenho uma boa escrita, porque eu já falo desde já que é interessante você sempre tentar escrever a derivada como uma multiplicação e divisão de funções, porque isso aqui permite você avaliar o sinal da função derivada e a gente vai ver que o sinal da função derivada é importante para você tirar informações sobre o comportamento da função original. Okay? Reforço mais uma vez então, olhe lá no apêndice para verificar essas identidades. Note que as funções secante e tangente elas estão em geral amarradas por meio de identidades que as envolvem. Né? Agora você acabou de ver também que as derivadas também, né? A derivada da função tangente resulta na secante ao quadrado. A derivada da secante envolve a tangente. Então, secante e tangente são funções que estão, num certo sentido, amarradas aí por relações que as envolvem. Funções seno e cosseno também. Se você fizer exercício, você vai ver que as funções cossecante de x e cotangente de x, elas também têm relações entre elas. Se você derivar a função cotangente, vai resultar em menos a função cossecante ao quadrado. Se você derivar a função cossecante, faça esse exercício. Vai dar menos a cossecante vezes a cotangente. Então você vê que tem relações envolvendo as duas. Elas estão também amarradas. Também tem uma relação assim envolvendo cossecante e cotangente. Olhe lá no apêndice. Okay?
Então estou frisando aqui para você ir lá no apêndice e olhar isso aí, tá bom? Em paralelo aqui ao que a gente está vendo, vale a gente dar atenção para esse limite aqui, tá? Lembra que esse limite aqui é o que a gente chamou de limite trigonométrico fundamental, e ele é bem específico a cara dele, né? Se eu faço seno de qualquer coisa aqui, seno de delta dividido por delta, se eu faço esse delta ir para zero, então o limite com delta indo a zero. Então é o limite de uma fração de seno de alguma coisa sobre essa mesma alguma coisa. Isso aqui dá 1, né? Quase que eu erro aqui, né? Limite dá 1. Então note que eu estou falando de uma expressão muito específica, é seno de alguma coisa sobre essa mesma alguma coisa. Agora, se eu fizer seno de 72x e dividir por x, eu não estou na mesma natureza. Eu estou fazendo seno de 72x, mas não estou dividindo por 72x, eu estou dividindo por x. Eu teria que corrigir isso aqui se eu quiser usar esse limite, né? Se eu quiser fazer qual é o limite disso aqui com x indo a zero. Eu não estou, pelo menos, diretamente nessa situação. Eu teria que ter seno de alguma coisa que está indo para zero dividido por essa mesma alguma coisa, né? Nesse caso aqui que eu criei aqui, o x está indo para zero, o 72x está indo para zero, só que você não está dividindo por ele mesmo. Então você teria que fazer o que aqui nesse caso? Corrigir aqui, né? Multiplica por 72 e para não estragar a tua expressão, né? Para não modificar a expressão, você multiplica por 72 de novo, né? Aí agora você pode aplicar o limite nessa fração aqui, ó. Nessa fração eu estou nessa situação aqui. Eu estou fazendo seno de alguma coisa que está indo para zero dividido por ela mesma. Então esse fatorzinho aqui está indo para 1. Então, o resultado está indo para 72 aqui nesse caso, né? Okay? É a mesma situação desse exemplo aqui, ó. Eu tenho seno de 15x dividido por 35x e estou fazendo x ir para zero. Eu não estou nessa situação. Eu não estou fazendo seno de x, eu estou fazendo seno de 15x. Mas de fato, se o x está indo para zero, 15x também está indo para zero. Então é só uma questão de eu adaptar esse quociente, né? Então você adaptando aqui, ó, seno de 15x sobre 35x, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 35. Aliás, por 35 não, por 15, né? Multiplicando em cima e embaixo por 15. Então multipliquei em cima e embaixo por 15, arrumei a casa aqui. Ó, apareceu aqui embaixo 15x e em cima 15x, né? Então estou fazendo o quociente de seno de alguma coisa dividido por essa mesma alguma coisa. Como o x está indo para zero, o 15x também está indo para zero, então esse limite é o mesmo que esse, né? Então esse aqui está indo para 1. E uma vez que você multiplicou em cima e embaixo por 15, sobrou essa fraçãozinha aqui multiplicando, né? Então o limite disso aqui está indo para 1 vezes essa fração. Aqui é 15, né? 15x. Vou corrigir aqui, né? Se o x está indo para zero, o 15x também está indo para zero. Isso é importante para você ver que esse limite está indo para... tem o mesmo, esse limite aqui tem o mesmo comportamento desse, né? Então, enfim, né? Seno de 15x sobre 15x, se você chamar o 15x de y, por exemplo, quando o x vai para zero, o y também vai para zero. Então esse limite aqui, fazendo essa mudança de variável aqui, ele é o mesmo limite que esse, portanto é o limite fundamental que dá 1, né? Portanto o nosso limite original lá vai para 15 sobre 35, que é 3 sétimos. Beleza, gente? Lá na seção do livro, né, tem vários exercícios desse tipo, né? Deixa eu pular aqui para a seção de exercício. Aqui, ó, nessa seçãozinha aqui, ó, você tem aplicações desse teorema, desse limite fundamental aí, ok? Se você perceber também, esse limite fundamental, ele no fundo, ele é o cálculo da derivada da função seno em θ igual a zero, né? Assim, limite de x indo para zero do seno de x sobre x, né? Isso aqui é o que? Se você reescrever o limite com x indo a zero, né? X indo a zero do seno de x menos zero, né? Seno de zero é zero, então eu posso escrever assim, menos seno de zero, ô louco,
seno de zero, sobre x, ou se eu quiser x menos zero. Se você lembrar da definição da função seno, se você chamar f de x igual a seno de x, esse limite aqui no fundo é a derivada da função seno em zero, né? Qual a derivada da função seno? Acabamos de ver que é cosseno de x. Cosseno de x. Então esse limite fundamental aqui no fundo é a derivada da função seno em x igual a zero. Então seria cosseno de zero. Quanto que é o cosseno de zero? É 1. Então seria uma outra confirmação aqui de que esse limite fundamental é 1. Na verdade não é uma confirmação, né? Porque no cálculo da derivada da função seno, que a gente concluiu que é cosseno, a gente precisa desse limite. Então antes de mais nada, você precisa demonstrar que esse limite dá 1. Você precisou disso para concluir que a derivada da função seno é a função cosseno. Enfim, é só um comentário a respeito da dedução da derivada da função seno. Ok? Então já temos uma pequena família de funções que a gente sabe derivar, né? Então funções potência, né? X elevado a um certo n, funções exponenciais, né? A elevado a x. Nós vimos, importante frisar, nós vimos que a derivada da função exponencial com essa base específica, que é o número de Euler, ela resulta nela mesma. Se a base for outra, aí você tem que tomar um cuidadozinho, né? A derivada é ela mesma, porém você tem que multiplicar pelo logaritmo da base, né? Então vimos essa aí. Esse número e aqui é um número que está entre 2 e 3, né? É sempre importante também você ter esses dados, né? Esse número e ele é aproximadamente 2,71828, né? É um número irracional, certo? É importante você ter isso em mente, tá? Então ele é um número muito específico da teoria matemática, do cálculo diferencial, que faz com que essa derivada coincida com ela mesma. A inclinação da reta tangente no x igual a zero é 1, né? Enfim, né? Então mais uma função que você sabe calcular a derivada de imediato. E agora acabamos de ver as derivadas das funções trigonométricas. Então nós já sabemos calcular algumas funções, algumas derivadas de funções aí, certo? Claro que você pode sempre dar uma complicada, né? Você pode criar funções a partir dessas, fazendo as chamadas composições, né? E a maioria das funções com as quais a gente lida, né, são funções do tipo compostas de funções básicas. Então é importante a gente saber como derivar funções compostas. Isso é o que diz a chamada regra da cadeia, né? A cadeia vem de uma sequência, uma concatenação de funções, uma composição em série de funções, né? Por isso esse nome, regra da cadeia. Então o que você vai ter? Você vai ter uma função que eu estou chamando de G maiúsculo, que é composta de duas. Estou fazendo f composta com G, né? Lembrando que é f bola G é a função f aplicada não na sua variável, mas na imagem de uma outra função que eu estou chamando de G minúsculo. Então é f aplicado numa G. Isso é uma composição, né? Então eu quero calcular a derivada dessa composição. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos chamar de y a função composta, que é o que eu quero derivar. Eu estou querendo calcular o y' de x, eu estou querendo calcular o dy dx, né? Bom, mas a gente viu que a função g ela é a função f aplicada em gzinho, g minúsculo de x. Eu vou chamar esse gzinho de u. Vou chamar esse gzinho de u. Okay? Então a minha função y, que é g maiúsculo de x, no fundo é f do g pequeno de x que eu estou chamando de u. Então a função g maiúsculo é f de u. Ok? Então agora eu vou usar um truquezinho aqui. O que eu estou querendo calcular? Dy dx. Tá? Estou querendo calcular dy dx. Então eu vou multiplicar, entre aspas, em cima e embaixo por du. Tá? Só friso para vocês que isso aqui não é uma demonstração, né? Porque du ele é um limite infinitesimal
de acréscimos indo para zero, né? Então esse du aqui é uma coisa que no limite dá zero. Então na verdade eu não posso dividir em cima e embaixo por du. Isso aqui te dá uma ideia de como fazer a demonstração, ok? Então é como se eu multiplicasse em cima e embaixo por du, né? Nesse objeto que eu estou querendo calcular aqui, que é a derivada de y em relação a x. Então eu estou multiplicando em cima e embaixo por du, então eu estou obtendo a multiplicação dessas duas coisas aqui, ó. Dy du é como se fosse o que? A derivada de y em relação a u. O que é y em relação a u? Seria a derivada da função f minúsculo. Então esse dy du é a derivada do f minúsculo avaliada em u, né? E o du dx é o quê? O que é o u? U é o g minúsculo. Então du dx seria o g' de x, né? Aqui. Então isso aqui te dá uma ideia da demonstração, né? Então dy dx no fundo é a multiplicação do dy du, que é o f' de u, vezes o du dx, que é o g' de x. Então, reescrevendo aqui o que a gente tem, dy dx seria a nossa derivada da composta, dy du seria f' de u, só que u é g de x, né? Então seria f' aplicada em g de x, vezes o g de x. Então guardem essa regrinha aqui. A derivada da função composta, né? Da função f composta com g, né? Eu costumo referir a função f a mais externa, né? Porque é a função que vem por último. Então a derivada da função mais externa composta com a função g seria você derivar a função mais externa, então você vai calcular a derivada da função mais externa, vai avaliar a derivada dela não na sua variável, mas na função de dentro. E vou multiplicar pela derivada da função de dentro. Vamos repetir alguns exemplos para esclarecer isso aí. Então você está vendo o seguinte, se você vai derivar uma função composta, você precisa identificar qual é a função mais externa e qual é a mais interna, num certo sentido, né? Então, essa formulinha aqui é de grande importância nas aplicações, tá? Porque, como eu falei, a maioria das funções em geral que a gente lida são funções do tipo composição de funções. Então, tá aqui um exemplo bem basicão, né? Raiz quadrada de x² mais 1, a função que eu estou chamando de g maiúsculo. Que a gente pode reescrever usando a notação de expoente fracionário, né? A raiz quadrada no fundo é elevar a meio, né? Isso aqui é uma outra coisa que é bem importante vocês recordarem, né? Essa notação de expoente fracionário, tá? Lá nos apêndices você pode encontrar isso, né? X elevado a p sobre q, né? É igual no fundo a uma raiz de índice q de x elevado a p. Então, em geral, lidar com uma expressão desse tipo é mais complicado. Então você traduz ela para esse expoente aqui. E aí, por exemplo, se eu quiser a derivada dessa função, é a mesma coisa que a derivada dessa, que é uma potência. E derivada de função potência a gente já viu que é tranquilo de fazer, né? Basta você descer o expoente e aí diminuir o expoente de uma unidade, né? Então, dê uma estudadinha, dê uma relembrada nessa notação do expoente fracionário aí. Então é o caso aqui, né? A nossa função original aqui é uma composta, né? É essa função aqui de dentro e eu estou fazendo a raiz quadrada dela. Então é como se eu estivesse compondo a função x elevado a meio, a função raiz quadrada, com a função de dentro aqui que é x² mais 1. Então a função mais externa aqui é a raiz quadrada. Então a função g original aqui é a composta dessa f com essa g, nessa ordem, né? Então pela regra da cadeia, se eu quero derivar essa função estranha aqui, eu tenho que derivar a função mais externa e calcular a derivada dela não no x, mas em x² mais 1. Então vou derivar e calcular em g de x e depois multiplicar pela derivada da g. Vamos calcular a derivada de cada uma delas em separado. A derivada da função f, que é a raiz quadrada, como é que eu faço? É um expoente fracionário, né? Uma potência. Então eu desço o expoente, desci o expoente, meio, multiplico por x elevado ao expoente 1 a menos, né? Então eu teria que fazer meio menos 1 no expoente, meio menos 1 é menos meio. Por isso que apareceu esse menos meio aqui, né? A regra da função potência, a derivada da função potência. Que você pode reescrever assim, né? Isso aqui é 1 sobre x elevado a meio, que é raiz de x embaixo no denominador. Então seria uma outra maneira de escrever a derivada dessa função. Só que pela regra da cadeia, eu tenho que avaliar essa derivada em g de x. Então eu tenho que calcular f' em g de x, seria 1 sobre 2 raiz de g de x, né? G de x é x² mais 1.
Então esse fatorzinho aqui, ó, seria isso aqui, né? Certo? E aí eu preciso também calcular a derivada da g. A g é x² mais 1, é um polinômio, né? Então basta derivar aqui x², vai descer o expoente 2, vai ficar x elevado a 1, então 2x, e a derivada de 1, que é uma constante, dá zero. Então a derivada da função g é 2x. Portanto, a derivada da função composta aqui, que é a raiz de x² mais 1, fica isso aqui vezes isso aqui. Simplificando a expressão, eu chego nisso aqui. Ok? Depois você dá uma analisada aí e escreve no seu papel para melhor compreensão. Assim, né, um erro comum do aluno na aplicação da regra da cadeia é o cara só calcular a derivada da função mais externa. Ele usa direto aqui a regra da potência, né? Quer dizer, x² mais 1 elevado a meio. Quero derivar isso aqui. O que ele faz? Ele simplesmente faz a regra da potência. Desce o expoente meio, diminui uma unidade aqui e acabou. Ele para por aqui. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele calculou apenas isso aqui. Ó. Ele só calculou isso aqui. Ele só calculou o f' de g de x. Só calculou essa coisa aqui. Ele esqueceu de multiplicar pela derivada da que está dentro. Então ele parou aqui. Faltou multiplicar pela derivada dessa aqui. Ó. Faltou multiplicar por 2x. Ok? Então um erro muito comum, principalmente em funções desse tipo aqui, do tipo expoente, né? Função potência. Né? O cara só calcula aqui, usa a regra da função potência, desce o expoente, diminui uma unidade e para por aí. Então prestem bastante atenção nisso. Aqui, ó, note também aqui um exemplo interessante para você saber diferenciar qual é a função mais externa. Né? Então aqui eu estou fazendo seno de x ao quadrado e seno de x ao quadrado. Então são duas funções diferentes que são compostas de um mesmo par de funções. Né? Mas o que eu estou fazendo nessa aqui? Eu estou tirando o seno da função x ao quadrado. Então quer dizer, a função mais externa aqui é a função seno. Eu tenho a função seno de x e eu tenho a função x ao quadrado. Nas duas funções eu tenho essas funções envolvidas. Só que na primeira eu estou fazendo seno de x ao quadrado. Então eu estou compondo essa, eu estou aplicando essa nessa, certo? Então eu estou fazendo f bola g nessa aqui. Ó. Essa aqui é f bola g. Já nessa aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando seno de x e depois elevando ao quadrado. Então a função mais externa aqui é a função x ao quadrado. Né? E a função de dentro é a função seno. Então eu estou fazendo g bola f nessa outra aqui. Então note essa diferença nesse exemplo aí. Então como é que eu calcularia a derivada de cada uma delas? Usa a regra da cadeia, né? A regra da cadeia aqui, ó, essa aqui seria o g grande de x, né? Vou derivar a função g maiúsculo, seria a derivada da função seno de x ao quadrado. Então o que eu faço? A mais externa é f, então calculo a derivada da f e avalio dentro, né? A derivada da função f é seno, então a derivada de seno é cosseno. Então isso aqui vai ser cosseno da função que está dentro, que é x ao quadrado. Então vai ficar cosseno de x ao quadrado. E aí eu multiplico pela derivada da que aparece dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. Certo? Com a prática isso aí vai ficar imediato. Né? Você vai fazer ó, seno de x ao quadrado, que eu quero derivar. Né? Qual é a função mais externa? A função mais externa é seno. Qual a derivada da função seno? Cosseno. Opa, então é cosseno, só que eu tenho que avaliar cosseno na função que está dentro. Então, cosseno de x ao quadrado. E aí agora você tem que multiplicar pela derivada da que está dentro. A derivada da que está dentro é, derivada de x ao quadrado é 2x. Pronto. Avaliou de imediato a regra da cadeia. Vamos fazer isso com a outra aqui? Né? Ali está bem explicadinho, depois você dá uma lida ali no arquivo. Né? Eu quero derivar seno de x ao quadrado. Derivar seno de x ao quadrado. Qual a função de fora? É a função elevar ao quadrado. Né? Você está fazendo o quadrado do que está dentro aqui, que é seno. Então, derivar a função elevada ao quadrado é o que? Descer o expoente. Então, eu vou descer o expoente 2 vezes o que está lá elevado ao expoente 1 a menos. Então, 2 seno de x elevado a 1. Faltou multiplicar pela derivada da que está dentro. Qual é que está dentro? Seno. Então faltou multiplicar por cosseno de x. Pronto, aplicou a regra. Né? 2 seno x cosseno x.
Tá aqui. Okay? No primeiro momento eu recomendo que você separe, né, identifique quais são as funções que compõem, calcula a derivada separadamente de cada uma, vê como que a composição se dá e aplica a regra da regra da cadeia. Né? Okay? E aí, à medida que você for praticando, você vai começando a fazer direto assim, né? Tendo já na manga as diversas derivadas que a gente já conheceu. Por exemplo, aqui, ó, a função g é o que? X ao cubo menos 1 elevado a 100. Então, que composição é essa? Você está primeiro pegando a função x ao cubo menos 1 e compondo com a função elevar a 100. Como é que eu derivo essa função? Bom, a função mais externa é elevar a 100. Então, como é que eu derivo uma função desse tipo? Eu faço 100, desço o expoente e multiplico aquilo que aparece lá dentro, elevado ao expoente 1 a menos. Né? O que aparece lá dentro? Aparece x ao cubo menos 1. Né? E aí eu tenho que multiplicar pela derivada da que aparece lá dentro. O que aparece lá dentro? X ao cubo menos 1. Como é que eu derivo essa função? Descer o expoente, vai ficar 3x ao quadrado. Derivada de menos 1 é 0. Então acabou. Isso aqui é a derivada da que está dentro. Aí é só você arranjar a casa aqui, né? Vai dar 300x ao quadrado vezes x ao cubo, aqui é cubo, tá? Ao cubo menos 1 elevado a 99. Que é o que está sendo descrito aqui no nosso arquivo. Né? Aqui fazendo tintim por tintim, né? Separando as funções que compõem, né? Quer dizer, do jeito que está aqui, seria f composta com g. Então a função mais externa é a f, que é x elevado a 100, e a função interna é x ao cubo menos 1. Enfim, né? Depois você analisa aqui, que no fundo foi isso que a gente fez aqui de maneira rápida. Então, como eu falei, fazendo exercícios você vai pegando essa prática aí, para não cometer aquele erro de derivar só a primeira parte. Né? Você tem que, aqui você derivou a primeira parte, né? Restava multiplicar pela derivada da de dentro. Esse é um erro bastante comum que os alunos costumam cometer. Né? Aqui um outro exemplo. Derivar essa potência 9 dessa fração. Né? Então, de novo, é uma composta da função elevar a 9 com essa fração. Então você já poderia fazer direto aqui. Vai ser 9, né? Vai descer o expoente, o que está lá dentro, que é t menos 2 sobre 2t mais 1, que está lá dentro é isso. Você vai elevar isso a um expoente 1 a menos, 8. E aí você tem que multiplicar pela derivada do que estava dentro. T menos 2 sobre 2t mais 1. Derivar isso aqui. Bom, derivado disso aqui não vai ter como fugir. Você vai ter que fazer uma regra do quociente. Ok? Aqui é a nossa análise. Né? Então desceu o expoente 9. O expoente em cima diminuiu para 8 unidades. E aí vai calcular a derivada disso aqui. Aí você calcula aqui separadamente no cantinho ou joga aqui, né? Regra do quociente, deriva de cima, derivada de cima é 1, multiplica pela de baixo, menos, mantém a de cima, ó, t menos 2, deriva de baixo é 2, divide pelo quadrado da de baixo, e aí segue aqui o desenvolvimento. Okay? Então deem uma olhada com carinho lá nas páginas 185 até 187, que é a sequência aqui dessa sessão de regra da cadeia. Tem diversos exercícios, né? Como eu costumo falar, né? São muitos exercícios nos livros de cálculo. Né? Nessa sessão você tem quase 100 exercícios, né? Você tem 98 exercícios. Não estou falando para vocês fazerem todos. Né? Você tem blocos aqui de exercícios, você pode selecionar aleatoriamente aqui alguns exercícios. Vocês vão ver que eles têm muita similaridade entre si. Né? Então escolha alguns aqui, pratique. Né? Como no livro ele só dá a resposta dos ímpares, você pode tentar dar atenção aos ímpares, né, para depois conferir a resposta. Né? Mas os exercícios pares, às vezes, tem exercícios interessantes que são diferentes um pouquinho dos ímpares. Né? Então, escolha aí aleatoriamente alguns exercícios para fazer. Ok? Bom, como primeira aplicação do estudo das derivadas, né, mais diretamente do estudo da regra da cadeia, a gente pode falar da chamada derivação implícita. O que eu quero dizer com derivação implícita? Né? O negócio é o seguinte, tem funções que às vezes elas podem não ser possível você explicitá-las, né? Você dá elas
de maneira explícita, dar uma expressão para ela, né? Escrever y como função de x. Vou dar um exemplo simples aqui. Pega essa equação aqui, ó, x² mais y² igual a 16. Tá? Aí eu gostaria que você admitisse que esse y que está aparecendo aqui, no fundo ele é uma função de x. Esse y, acredite que ele é uma função da variável x. Só que aqui ele não está dado, não está isolado, né? Tá? E aí eu peço que você calcule a derivada dele. Qual a derivada da função y? Okay? Então o que você vai fazer? Você vai compreender esse lado esquerdo aqui como se fosse, na verdade, x². Onde está aparecendo esse y ali, ele é uma função de x, ele é um y de x. Só que ele está elevado ao quadrado, né? E igualado a 16. Né? Certo? Então você quer achar a derivada dessa função aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados dessa igualdade em relação a x. Eu vou derivar aqui em relação a x. Ao fazer isso, ó, o que eu vou ter? Eu vou estar derivando essa função x ao quadrado. E aqui eu vou estar derivando a função y de x ao quadrado. É uma composta, né? É a função y elevado ao quadrado. Então para eu derivar isso aqui eu preciso usar o que a gente acabou de ver, a regra da cadeia. A propósito que o lado direito aqui dá zero, né? Derivada da constante dá zero. Então o probleminha aqui nessa igualdade desse exemplo é derivar essa parcelinha, né? Derivar y ao quadrado, na qual você precisa usar a regra da cadeia. Como é que eu uso a regra da cadeia aqui? Bom, a composta é o quê? É a função y elevada ao quadrado. Então a função mais externa aqui é elevar ao quadrado. Então você desce o 2, multiplica pela função elevada à potência 1, e aí resta você multiplicar pela derivada da função que aparece lá dentro, que é y. Se você quiser, você pode simplificar essa notação aqui, né? Então onde aparece 2y de x, y' de x, no fundo é 2y, y'. Aí eu passo esse 2x para o lado de lá, eu tenho menos 2x. O meu objetivo é achar uma expressão para a derivada de y. Então eu vou isolar essa parcelinha y'. Então eu vou chegar numa expressão que envolve a variável e a função y. Então a derivada da função y eu cheguei que é y' de x. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão que envolve x e y. Né? Eu não tenho y escrito explicitamente em função de x. Eu não tenho uma função do tipo y igual a 3x² mais 2. Eu não estou dando a expressão da função y. Eu estou dando uma relação entre a função y e a sua variável. Mas não estou isolando o y. Então eu estou dando a função de maneira implícita. É isso que eu quero dizer. Né? A função está dada implicitamente. Não está dada explicitamente, né? Vamos entender dessa forma. Okay? Então, sempre que eu tenho uma relação envolvendo a função e a sua variável, eu posso derivar essa igualdade em relação à variável x, e no meio do caminho eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Para conseguir isolar a expressão que dá a derivada da função. Foi isso que a gente fez nesse exemplo. Então, nesse exemplo, o y' é menos x sobre y. Ocorre que nesse caso aqui, nesse exemplo, né, onde é x² mais y² igual a 16, você consegue sim isolar a variável y. Então, se eu pegar aqui, ó, essa relação ela é bem familiar, né? Isso aqui representa uma circunferência no plano xy, de centro na origem e raio 4. Né? Raio 4 aqui. Isso aqui é uma circunferência. Uma circunferência, naturalmente, não é um gráfico, né? Porque para um x aqui eu tenho, se você traçar uma reta vertical aqui, ó, eu tenho dois valores de y correspondentes. Isso não é uma função. Certo? Então uma circunferência não representa um gráfico. Porém, se eu considerar só metade da circunferência, se eu considerar essa metade de cima aqui, ó, né? Isso aqui é um gráfico. É o gráfico de que função? Bom, se você isolar o y aqui nessa igualdade, ó, tira a raiz, eu tenho mais ou menos a raiz. Se eu considerar só a parte positiva da raiz, né, por exemplo, eu tenho a metade de cima da circunferência. Se eu considerar menos a raiz, aí eu tenho a parte de baixo. Então a circunferência inteira não representa um gráfico, mas cada uma das metades representa sim um gráfico. Né? E aí nessa situação específica aqui eu consigo inclusive isolar a variável y. Eu consigo expressar a função explicitamente. Né? Eu consigo uma expressão para a função. Então, nesse caso aqui, eu poderia derivar essa função. Vamos conferir que vai bater com a mesma derivada que a gente achou anteriormente de maneira implícita. Tá? Vamos pegar, por exemplo, essa parte de cima aqui. Ó. A parte positiva, y igual a mais a raiz. Ou seja, y igual a 16 menos x² elevado a meio.
vamos derivar essa coisa aqui, usando a regra da cadeia, né? Então eu estou tirando a raiz quadrada, a função mais externa é a raiz quadrada, da função de dentro, que é 16 menos x ao quadrado. Então como é que a gente faz? Deriva a função mais externa. Então desço o expoente meio, diminuo o expoente em uma unidade, aplico no que está dentro, e multiplico pela derivada da que está dentro. A derivada da que está dentro é menos 2x. Então aqui eu estou obtendo a expressão da derivada. Então simplificando aqui, x sobre a esse menos meio, eu jogo para o denominador com expoente positivo, chego nisso aqui. Só que se você olhar, a expressão que está aqui dentro, aqui embaixo, né, no denominador, é justamente a expressão da função, né? Então no fundo eu estou obtendo menos x sobre y, que é o que a gente já tinha obtido anteriormente. Beleza? Então, nessa situação, para esse exemplo, volto a falar, para esse exemplo da circunferência, esse foi um caso particular que eu consigo isolar a variável y e escrever a função explicitamente. Porém, existem situações de relações entre as variáveis x e y, na qual você tem certa dificuldade ou talvez seja impossível você isolar a variável y como a gente fez aqui. Tá? É o que eu estou comentando aqui, né? Depois você dá uma lida no arquivo. Por exemplo, pega essa função aqui. Ó. Se você reservar 5 minutinhos, ou talvez menos até, para tentar isolar a variável y, você vai ter bastante dificuldade. Tá? Você não vai conseguir isolar a variável y aí com facilidade. Existem até técnicas, né? Porque isso aqui é uma equação, uma igualdade em potência 3 da variável y. Até é possível, no livro lá ele faz isso inclusive. Mas se você consultava no livro depois, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver, acho que ele faz isso em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó, ele faz nessa observação 2 aqui, ó. É o mesmo exemplo, tá? É o mesmo exemplo. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá. Aqui, ó. É o mesmo exemplo que eu estou citando ali, ok? Você tem dificuldade em isolar esse y. Ele comenta na observação 2 que até é possível você isolar o y. Olha só a expressão que ele acha para isolar o y. Uma expressão bem complicada. Tá? Então, se você quiser derivar a expressão da função de y em relação a x, você teria primeiramente que isolar o y e depois derivar essa função que é bem difícil de calcular a derivada. Tá? Porém, se você simplesmente olhar para a expressão implícita que relaciona x e y, né, que é essa igualdade aí, a minha pergunta é, expressa a derivada dessa função, seja lá qual for, em termos de x e de y. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa expressão aqui, onde aparecer y, eu vou entender, eu vou admitir que esse y deve ser entendido como uma função de x. E vou derivar os dois lados em relação à variável x. No meio do caminho eu vou ter que derivar isso aqui. Ó. Isso aqui é uma composição. Então eu vou ter que usar a regra da cadeia aqui. Certo? Vamos descer o 3, vai ficar y elevado a 1 a menos e multiplicar pela derivada que está dentro, que é y. Certo? Então está sendo usada a regra da cadeia aí para derivar ambos os lados em relação a x. Então, ó, derivei o lado esquerdo, derivada de x ao cubo mais y ao cubo, igual a derivada do lado direito, derivada de 6xy, né? Nossa expressão era essa. Então aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, e aqui eu tenho que usar o que? Regra do produto. Eu tenho a função 6x multiplicada pela função y de x. Então estou usando a regra da cadeia aqui e a regra do produto aqui. É o que eu faço nessa linha aqui. Essa função aqui é direta, né? É só derivar mesmo. A função já é x ao cubo. Então derivo deu 3x ao quadrado. Aplicando a regra da cadeia aqui, ó, eu estou tendo 3y ao quadrado vezes a derivada que está dentro, que é y. Derivada de y é y'. O lado direito fica o quê? Derivada de 6x é 6. 6 vezes a função mantém, né? A regra do produto. U vezes V. Opa, meu U ficou parecido com V aqui, né? U vezes V derivada disso aqui, lembra? Derivada da primeira vezes a segunda, mais mantenho a primeira
e multiplico pela derivada da segunda. Isso que eu estou aplicando aqui nesse produto. Então a derivada primeira é 6, multiplico pela segunda, mantenho a primeira que é 6x, multiplico pela derivada da segunda. Então cheguei nessa igualdade ao derivar ambos os lados em relação a x. Eu quero achar o quê? Eu quero uma expressão para a derivada de y. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar y'. Nesse caso você vai conseguir isolar, né? Vai aparecer esse y' aqui, esse y' aqui, você passa tudo para o mesmo lado, o que contiver o y'. Não, passei aqui. Aqui eu escrevi sem denotar por y de x, né? Só estou denotando por y ou y', né? Já para reduzir um pouco a nossa notação. Então isso aqui eu reescrevi assim, agora eu passo para o mesmo lado o que tem o y', eu passei isso aqui para o lado de cá, né? E vou passar isso aqui para o lado de lá com o sinal oposto. Então cheguei nessa igualdade aqui, coloco o y' em evidência, coloquei y' em evidência, aí eu passo isso aqui dividindo, cheguei nessa expressão aqui, isso aqui é a expressão que dá a derivada, eu ainda consigo simplificar aqui por 3 em cima e embaixo, chego nessa expressão aqui. Ok? Então eu obtenho a derivada da função em termos da variável e da própria função, né? Então a derivada implícita te dá essa facilidade, né? Mesmo sem conhecer a expressão da função, você consegue uma expressão para a derivada dela, só que claro aí em termos da própria variável e da própria função, né? Então, como eu falei ali atrás, é mais difícil você isolar o y para essa equação e para muitas outras, né? Tem muitas outras relações que é difícil você isolar o y em função de x, mas você consegue derivar. Okay? Se você jogar num aplicativo de gráfico matemático, né, você consegue esboçar essa curva. Essa aqui é uma relação entre x e y que representa uma curva algébrica no plano. O traçado dessa curva é dado nessa forma aqui. Tá? Então você vê que na verdade ela não representa uma função para valores aqui. Ó. Se você pegar um x aqui, ó, essa curva passa por 3 valores de y correspondentes. Então a curva inteira não representa um gráfico. Mas se você pegar trechos desse gráfico, né, deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse trechinho aqui, ó, esse trechinho aqui é um gráfico. Se eu pegar só esse trechinho aqui é um gráfico. Posso até postergar um pouquinho, posso pegar esse trechinho aqui até mais um pouquinho aqui. Isso aí é um gráfico. Ok? Se eu pegar esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui é um gráfico. Só esse trecho, esquece todo o resto, né? Ou esse trecho aqui, né? Esse trecho aqui também é um gráfico. Certo? A curva inteira não é um gráfico, mas trechos dela são gráficos, né? Porque faltou explicar aqui, né? Se eu pegar esse trecho, só esse trecho, para cada x eu só tenho um y correspondente em cima da curva, né? Ok? Então esse trechinho ali você conseguiria expressar como uma função. Note que se você pegar o ponto 3, 3, que eu desenhei o pontinho aqui, ele satisfaz a equação da curva. Se você substituir x e y por 3, dá igual aqui dos dois lados, né? Eu fiz a conta aqui, ó. Do lado esquerdo dá 54, do lado direito 6 vezes 3 vezes 3 dá 54 também. Então o ponto 3, 3 é um ponto que satisfaz essa equação aqui. Esqueci de voltar para a cor vermelha, né? Não voltou não? Agora foi. Então é um ponto da curva. Aí, digamos que eu quero achar a reta que tangencia a curva aqui. Então pensa que essa curva no fundo é um gráfico, né? A curva é um gráfico, vamos pensar que a curva é um gráfico. Então como passa pelo ponto 3, 3, então quando o x é 3, o y é 3, ou seja, a função de 3 vai ser 3. Né? Y de 3 coincide com 3. E aí eu quero o quê? Eu quero a reta tangente naquele ponto. Bom, reta tangente, se ela passa por esse valor aqui, por esse ponto, a gente viu na interpretação de derivada que o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto vai ser a derivada de y em 3. Então você precisa calcular a derivada em 3. Nesse caso, como a gente viu, nesse exemplo, você não consegue isolar o y, mas eu posso calcular a derivada implícita. Foi o que a gente acabou de fazer. A gente chegou na expressão aqui, ó, y' é 2y menos x² sobre y2 menos 2x. Eu quero em que ponto? No ponto em que x é 3 e o y também é 3. Eu quero no ponto 3, 3. Então basta eu vir aqui substituir
x e y por 3, eu vou estar achando a derivada de y em 3, que é o coeficiente angular da reta. Né? Então jogo na formulinha aqui que a gente acabou de obter, x e y iguais a 3, faz o cálculo, você vai ver que y' deu menos 1. Ok? Então a reta tangente vai ser, eu posso fazer dessa forma aqui, né? Isso aqui te dá a equação da reta tangente, você sabe que vai ter que passar por 3, né? Quer dizer, y menos 3. O y dela é 3. Né? E o x do ponto também é 3, então x menos 3. E multiplico pelo coeficiente angular que acabamos de achar que é menos 1. Né? Aqui seria a equação da reta. Ou você pode fazer assim também, né? Você já sabe que o coeficiente angular é menos 1, então a tua reta ela é sempre da forma ax mais b, onde o a é o coeficiente angular. Bom, o coeficiente angular você acabou de ver que é menos 1, então isso aqui vai ser menos x mais b. Ok, resta achar o que é o b, mas ela tem que passar pelo ponto 3, 3, então substitui y por 3 e x por 3. Então, vai ficar menos 3 aqui, mais b. O teu b teria que ser... Opa! O teu b teria que ser 3. 6, perdão. Né? 3 mais 3, 6. Então a tua reta tangente seria menos x mais 6. Que foi a reta que a gente obteve aqui. Certo? Então você vê que você tem uma maneira de obter retas tangentes a curvas que são dadas de maneira implícita. Né? No caso aqui a nossa curva era x3 mais y3 igual a 6xy. Vale ressaltar que você teria problemas se essa reta tangente fosse vertical. Tá? Isso aqui fica para um outro capítulo, porque aí a gente entraria num chamado teorema da função implícita, que em geral é visto num curso de cálculo 2. Ok? Mas no nosso caso aqui, nós estaremos tratando de funções dadas implicitamente, então para a gente vai sempre admitir que o y que aparece nessa equação, ele já é dado como uma função de x. Okay? Então quando tratar de derivada implícita, a variável sempre vai ser dado no enunciado. Né? Entendendo que a variável y é função da variável x, calcule a derivada da função y. Né? Então, para isso, você vai ter que derivar ambos os lados e no meio do caminho você vai ter que usar uma regra da cadeia, provavelmente. Beleza? Então, por hoje é isso. Né? Você já pode... desculpe. Bom, vou deixar isso aqui para a próxima aula. Né? Isso aqui vai requerer um pouco mais de atenção, derivada da função inversa, que a gente pode usar a derivação implícita. Deem uma lida prévia, mas a gente volta a falar disso aí num outro momento. Tá? Então no livro aqui você já pode atacar mais alguns exercícios envolvendo derivações implícitas. Né? Aqui, ó, encontre y' derivando implicitamente. Ele já está aceitando que o y que aparece nessas equações ele é uma função de x. Certo? Então, por exemplo, aqui ó, eu teria que usar uma regra do produto. Né? Aqui eu já tenho que usar uma regra da cadeia. Né? É um caso parecido com o que a gente acabou de fazer. Né? Aqui eu já tenho que usar uma regra da cadeia. Aqui também. Aqui eu tenho a função y, raiz quadrada da função y. Ok? Então, tentem fazer os exercícios dessa sessão. Estou à disposição aí para quaisquer dúvidas. Nos vemos numa próxima. Valeu!